tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro bombástico de verdade, é assim, de arrasar o quarteirão mesmo. É um livro muito bom, gente, de David Morrell, Rumble, First Blood. E embora, né, o título, o subtítulo esteja em inglês, o livro é totalmente traduzido, foi trazido para nós, né, essa versão em português pela Pipoca e Nanquim, uma edição belíssima, né, eles tiveram todo um trabalho, lutaram para conseguir fazer, né, essa edição, trazer para nós. E olha só que maravilha, gente, olha essa folha de guarda, que capricho, que trabalho maravilhoso. Amei essa capa simplesmente, né? E, enfim, é um livro fantástico. Ela vem, inclusive, com uma icônica faquinha do Rambo, o marcador de páginas, enfim. Bom, a história do Rambo todos nós conhecemos, né? Até porque quem deu vida ao Rambo nas telonas foi o maravilhoso Sylvester Stallone, fez uma obra fantástica, que trabalho incrível, e assim, é maravilhoso, né? E foi assim, o sonho de consumo de todos os moleques, né, da época, todo mundo queria brincar de Rambo, ter os bonequinhos, enfim, né, foi uma verdadeira febre. Porém, a história em si é um pouco mais pesada, é um pouco mais triste, um pouco não, muito mais triste, muito mais reflexiva, porque ela nos faz pensar na guerra em si, o que leva o ser humano a guerrear contra o seu próximo, a tirar a vida do seu próximo, enfim, uma série de fatores aqui, questionamentos tão profundos, que esse livro inclusive foi leitura obrigatória nas escolas dos Estados Unidos, porque vai falar muito sobre isso, tá? Enfim, uma das grandes diferenças do filme, para quem assistiu e é fã do filme, né, e do Rambo em si, tem algumas diferenças, e uma delas eu já vou logo dizer, que no filme a gente torce pelo Rambo o tempo todo. Ele é o mocinho, ele tem aquele corpo atlético, saradão, né, aquele cabelão, mas ele é bonito, né, aquele cabelo não é bonito assim, né, enfim, apresentável, né. Aqui ele parece mais um maltrapilho, um troglodita, um cara, né, esse cabelão desleixadão, barbudão, tipo, né, ele parecia realmente mais um homem das ruas, um homem das cavernas, bruto, né, enfim, né, enquanto a gente torce pelo Rambo do filme, e ele, sim, ele é esse veterano de guerra, esse herói de guerra que, sim, foi perseguido injustamente, é verdade, e a gente torce por ele por causa disso, e tudo o que ele quer é se defender, e no filme é o que ele faz, basicamente ele só se defende, ele ataca, mas em defesa própria, porque estão caçando ele a todo custo, não é? Enfim, o policial lá, o Teasley, né, fez uma perseguição absurda, e enfim, esse estresse, né, pós-traumático, essa coisa toda, a gente embarca e a gente torce por ele, e o Teasley é um grande babaca, né? A gente pensa, né, poxa vida, tudo isso por causa do Teasley, que perseguição, que coisa absurda, né? E enfim, a gente tem um lado, a gente torce pelo Rambo. Aqui não, aqui a gente não tem um lado, porque aqui a gente torce e entende os dois lados, né? Tanto o do Teasley, que aqui ele vai ter uma profundidade, ele vai ter também assim a sua história, o seu background triste, difícil, complicado, também um veterano da guerra, lutou ali na guerra da Coreia, e enfim. Então ele é outro lado da mesma moeda, ele é como se fosse um Rambo também, né? Ele também tem ali todo o seu desenvolvimento, ele tem o seu passado, tem um arco dramático envolvendo ele e a esposa, né, do Teasley, essa coisa toda. Então a gente tem os dois lados e a gente entende o Teasley, ele não é esse babaca total, entendeu? Né? Assim, poxa, que abusou da autoridade e essa coisa toda. Não, a gente entende ele, mas tem todo um background e, enfim, que eu acho muito interessante, ver uma complexidade muito maior para o personagem, que faz esse contraste, né? O Teasley e o Rambo, dois lados ali da mesma moeda. E o autor aqui, ele diz, né, no prefácio, que ele propositalmente
quis fazer o Teasley bem mais velho para dar esse tom paternal, sabe? Como se o Teasley realmente pudesse ter sido o pai do Rambo, tá? Então isso é muito interessante. Pois bem, esse é um dos aspectos. E o Rambo, por outro lado, também não é esse mocinho que a gente torce por ele o tempo todo, não. Ele tem as suas fraquezas, ele tem de verdade todo o seu background, ele foi realmente ali, né, abusaram dele, né, de fato, ele foi perseguido ali injustamente, porém, ele se torna um pitbull agressivo, louco, que mata qualquer um que esteja em seu caminho, tá? Então ele não é assim, nossa, o mocinho total, né, bonzinho, que pensa nos seus atos. Não, né? A guerra deixou ele louco, totalmente louco. Ele se tornou assim uma espécie de, imagina você, né, um pitbull, né, que sabemos que é um animal bravo, que você cria com todo carinho e essa coisa toda, porém, né, ele né, fica doente, contrai raiva, e aí ele se volta contra tudo, contra todos, contra o dono, não reconhece o dono, ele morde e ataca qualquer um em seu caminho. Esse é o Rambo, exatamente isso é o Rambo. Então, a gente sabe o que as pessoas fazem, infelizmente, com animais, né, como esse exemplo aí que eu dei, né? Um pitbull que ataca qualquer um, não pode mais conviver com o dono, não pode mais conviver na sociedade. A gente sabe o que as pessoas fazem quando o animal contrai raiva, né? Então é bem isso, vai guardando aí que vai acontecendo com o Rambo. E ele, de fato, é essa ideia que dá, né? O quanto ele perdeu a sua humanidade e o quanto ele não se encaixa mais. Foi um estalo, uma coisa simples ou não tão simples, né, para dar nele aquele estalo, né, para ele despertar essa fera que estava adormecida dentro dele, que ele estava tentando controlar, digamos assim, esse tempo todo, desde que ele voltou do Vietnã, né? Enfim, então é que ele tem uma série de gatilhos que vão desencadear isso nele, tá? Pois bem, história, rapidinho, né? Antes de eu entrar na história, o que eu quero dizer é que este livro, ele é basicamente, a mensagem dele é essa: a guerra é uma porcaria, a guerra estraga as pessoas, não serve de nada, e o Rambo volta, e o questionamento que ele traz é muito bonito e muito profundo, é justamente esse: eu voltei, né, da guerra, não tenho lugar na sociedade, não tenho onde ficar, não tenho para onde ir, eu, né, sei lá, eu né, enlouqueci, ele estava passando mal realmente de tudo aquilo que ele viveu, ele passou vários traumas, várias torturas, coisas absurdas que você não vai acreditar. Aliás, esse livro aqui, gente, é sangue, sangue, sangue o tempo todo, tá? É brutal, brutal, realmente, tá? Né? Poxa, eu passei por tudo isso, veja bem, eu era um jovem, né, dediquei a minha vida a isso e agora ninguém me quer, né, o país que eu fui defender, né, por amor à pátria, por um bem maior, de que me valeu isso? E como que esse país pelo qual eu dei o meu sangue, eu dei a minha vida, como esse país vai me receber agora? Como ele vai cuidar de mim agora, tratar de mim, das minhas feridas, dos meus traumas, né? Tudo isso que eu passei, qual é a minha recompensa, digamos assim, né? Não, você foi um herói de guerra e essa coisa toda, mas não, ele pensa assim: a vida de um soldado, né, que vai pro campo e volta, para eles não tem valor nenhum, se morrer, morreu, e é só mais um, e essa coisa toda. E é bem assim que funciona, é isso que o Rambo aqui vai questionar. Peraí, que valor tem a minha vida para vocês? Né? O quanto eu importo para vocês? Né? Eu podia ter morrido naquele lugar se eu não tivesse conseguido fugir. E agora eu tô aqui, né? E tô sendo caçado, tô sendo maltratado por nada, né? Então fica nessa, né? De que vale a guerra? Então, esse livro me lembrou muito uma obra de Stephen King, que eu vou aqui falar rapidamente, que é A Longa Marcha. E nessa obra de Stephen King existe uma corrida, a Longa Marcha, né, que é algo anual, e é assim, um reality show, que jovens se candidatam para participar de boa vontade, sabendo que podem perder a vida, porque, veja bem, jovens que são alistados, veja bem, e vão de boa vontade,
eles participam ali dessa corrida, eles têm que marchar, andar sem parar, o máximo que conseguir. Parou, cansou, desmaiou, parou para vomitar, parou qualquer coisa, não, né? A pessoa morre, né? E assim vão sendo eliminados. Você pensa, gente, que história mais absurda. Mas para pensar se não tem tudo a ver também com essa questão da guerra, né? Porque os caras vão, não, nós somos machos, nós somos homens, vamos, né? E a ideia era essa, eles queriam provar que eram homens, eles queriam ser heróis, sabe? Provar, nossa, que honra, né? Vamos lá, sabendo que poderiam morrer, tá? Nessa grande jornada, nessa grande marcha. Então nós temos o nosso personagem principal, que ele vai nessa marcha, o objetivo dele é fama, é glória, mas no caminho, né, nessa marcha ele vai conversando com outros rapazes. E no meio desse caminho, um vai morrendo, outro vai morrendo, outro vai morrendo, e eles veem que não é bem assim, que não é essa glória toda não, que ninguém tá nem aí, eles são só um espetáculo para todo mundo, para o país, para a cidade e para as pessoas que estão ali vendo, torcendo, quem tá vendo de fora, torcendo por eles, né? Fazendo suas apostas em quem vai sobreviver, em quem vai morrer, e assim. E a guerra não é isso, né? Uma besteira, os caras lá morrendo e as pessoas olhando esse grande espetáculo, esse grande absurdo, né? Muitas vezes tomando um lado ou outro, né? Enfim, mas, gente, a guerra ninguém, vou dizer que nem a Dilma, né? Não há vencedores, no final das contas, todo mundo perde, né? Todo mundo perde, não adianta, a guerra é uma porcaria, e eu acho que essa é a grande mensagem do livro. E esse nosso personagem principal vai conversando com um com o outro. O que você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui? Ah, porque eu quero dinheiro, porque... Tá, mas tipo, e se você morrer? De que adianta? Né? Não, porque eu quero dinheiro, porque não sei o que, porque não sei o que. Aí o outro, ele era, engravidou uma menina, não era nem casado, mas ele engravidou uma menina, e ele disse, eu tô aqui porque, né, eu engravidei uma menina e eu quero dar o melhor pra ela, né, pra gente poder casar, essa coisa toda. Gente, que cara, né, que loucura é essa? Um homem, né, um rapaz, é impulso mesmo da juventude, né? Um rapaz vai colocar a própria vida em risco, sabendo que tem uma mulher e um filho, né, para cuidar. Olha aqui, que loucura. Mas, enfim, é essa a ideia desse livro aqui, né? E talvez essa ideia da Longa Marcha, do Stephen King. Pois bem, nosso rapazinho, ele consegue, ele chega até esse final, morre todo mundo, morre os rapazes da direita, da esquerda, outros vão ficando para trás, vão morrendo, ele consegue, ele atravessa a linha de chegada, todos os colegas morreram, e tá lá o país, né? E tá lá a cidade, tá lá o prefeito, tá lá o policial, né? O chefe, o organizador, né? Desse absurdo. E o rapaz, ele simplesmente não para. Ele ganhou, né? O mundo ganhou. Ele não tinha mais nada o que fazer ali. Ele foge correndo, ele passa pela linha de chegada, os repórteres começam a se aproximar e ele não para, ele corre e vai embora. Assim termina o livro, né? Tipo assim, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo, tipo, eu não quero mais, sabe? Depois eu me matei, eu coloquei a minha vida em risco, eu ganhei, mas eu troco de quê? Da morte de tantos outros jovens tão sonhadores quanto eu. Podia ter sido eu ali também, né? Morrido. Enfim, isso não vale mais, porque, né? Zombaram de mim, né? Minha vida, na verdade, não vale nada. Né? E quando ele tá lá, né? Os jovens vão, né, de coração aberto, vão querendo ser heróis, mas quando eles estão lá, né, mesmo na situação, na hora H, sabendo que eles estão prestes a morrer, eles sentem essa proximidade da morte, né, eles se arrependem, a maioria deles se arrependem. Olha que, né, se eu pudesse, né, voltar no tempo, se eu soubesse que era assim, eu não viria, e aquela coisa toda. A mesma coisa o Rambo, depois que ele passou por tudo que ele passou, saiu vitorioso, conseguiu escapar, né, quase morreu ali, ele não quis mais saber de nada, né? Ele estava em outro mundo, ele não se encaixava mais em lugar nenhum, nada mais para ele valia a pena, talvez, nem a sua própria vida. Ele tinha uma visão diferente de mundo, porque ele já tinha visto tanta morte, ele já tinha passado tantas vezes tão perto da morte, que
Para ele, meu, a morte não é nada, que ele não tinha mais medo de absolutamente nada. Então a cabeça dele era diferente, tá? Rambo vai chegar nessa cidadezinha e todo, como eu disse, maltrapilho, não vai dar tão bonitinho quanto o Stallone, né, estava, né, aquele cabelão parecendo sujo e tal, aquele cabelão barbão, mas parecendo realmente um maltrapilho. O policial, né, ele vai, esse nosso policial, né, que tem essa subtrama, ele vai brigar com o Rambo, tipo, sai daqui, você não vai entrar na minha cidade, você é um vagabundo, você tá pedindo carona digamos assim, é contra a lei, essa coisa toda, você não vai entrar na minha cidade. Ah, é? Pois ele virou as costas, o policial virou as costas, o Rambo entra. Ah, ele tá me desafiando? Pois bem, aí começa uma verdadeira caçada. O Rambo é levado pra delegacia por esse policial, ali ele vai tomar banho, né, vão mandar ele tomar banho, aí vão querer cortar o cabelo dele. Não, você não vai chegar perto do meu cabelo com uma navalha, com não sei o que, não vai de jeito nenhum. Isso o que vai acontecer? Vai dar um gatilho no Rambo, que ele vai sair matando todo mundo e vai fugir pro meio do mato. E ele vai ser caçado, né, terrivelmente, né, por este policial. E o interessante é que o Rambo se permite ser conduzido até a delegacia de boa vontade, né, rindo por dentro, inclusive, porque o cara tá fazendo pouco caso do Rambo, mas ele vai tranquilamente pensando assim: ai, se esse cara soubesse que eu podia simplesmente estraçalhar ele a hora que eu quisesse, simplesmente acabava com ele. Ele não sabe com quem está lidando. Então ele respira fundo, conta até 3, ele vai tranquilamente e achando muita graça, inclusive, disso. O fato de o Rambo estar ali no meio do mato é ali a sua casa, é ali onde ele se sente à vontade. Então é como se ele tivesse atraído o inimigo para lutar no território dele. E é o que vai acontecer. Ele vai matar, vai um por um. O policial vai pedir reforços, mas não vai dar certo, só para encurtar a história. Não vai dar certo, ele vai matando. E, gente, eu tô levando um olé de um garoto, de um vagabundo. Não pode ser. De repente, no meio dessa coisa toda, eis que chega Sam Trautman. Né? Ele chegando, falando: o que vocês estão fazendo com o meu garoto? Não, mas veja bem, aconteceu isso, é um vagabundo, a gente tá atrás dele. Não, mas eu ouvi falar que o meu garoto tá fazendo uma bagunça na cidade e que não sei o que. Eu vim ajudar antes que alguma coisa aconteça, antes que piore pro seu lado, porque você não sabe com quem você tá lidando. Ele é Rambo, ele é, né, um herói de guerra, é uma máquina de matar. Ele ligou o modo máquina de matar e nada vai parar esse homem. Né? Não sei nem se eu vou conseguir fazê-lo parar. E o Trautman vai achar muito estranho que esse policial tenha conseguido fugir, tenha conseguido sair do mato lá com vida. Né? Como é que o Rambo cometeu esse deslize, esse erro? O Rambo que não deixa escapar como é que pode? Então aí a gente já vê que foi proposital, né? O Rambo, ele deixou, né, o carinha lá escapar, todo detonado, todo gravemente ferido, mas ele conseguiu escapar com vida, e porque o Rambo permitiu, não foi porque ele cometeu algum tipo de deslize, não. Esse Sam Trautman foi um dos responsáveis pelo treinamento do Rambo. Não sei, a gente precisa armar um esquema, precisa fazê-lo desistir, conversar, acalmá-lo em primeiro lugar, né? Não, mas não sei o que, eu quero, não, deixa que eu resolvo. Né? E numa mistura de vingança, numa mistura também assim, são vários sentimentos. Vingança, porque o Rambo começou a matar, né? Orgulho, porque tipo assim, eu não vou levar a pior para um carinha, né? E mesmo, né, para um vagabundo. E mesmo que ele falou que o Rambo é um herói de guerra, é imparável, é não sei o que, não, eu não vou levar essa afronta para casa, eu vou pegá-lo de qualquer forma. E também um senso de justiça, porque veja bem, ele não era mau. Ele queria simplesmente garantir a ordem da cidade, a ordem das coisas na cidade, tá? E, enfim, evitar pedintes, evitar vagabundos dentro da cidade, essa coisa toda. Ele queria manter a ordem, queria manter a paz e a segurança da cidade dele. Ele só estava fazendo o papel dele no final das contas, então ele não é de todo mal. Mas ele tinha todos esses
sentimentos misturados, sabe? Vingança, esse senso de justiça, de responsabilidade. Ele tinha que pegar o Rambo, porque agora, né, isso é pessoal, agora tem que pegar o Rambo. E também esse sentimento, sim, de vingança, tá? Vai acontecer aí uma verdadeira caçada e só vocês lendo realmente o final para verem. Que livro maravilhoso. Gente, fica aí então a dica, Rambo de David Morrell, e até a próxima.